Salmos 17, versículo 14, nós vamos ficar só na parte A desse texto. O tema dessa manhã, onde está a sua recompensa? Salmos 17, versículo 14, diz assim: com tua mão, eu estou lendo na NVI, com tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Vamos ler novamente? Com tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Aonde está a sua recompensa? E, aliás, que tipo, que estilo de homem você é, de ser humano? Homens deste mundo, homens dessa vida, que só vivem pela sua recompensa nesta terra, ou você é de uma outra estirpe de ser humano e de homem? Quero que durante toda essa ministração você se questione: aonde está a minha recompensa? Que tipo de homem, de mulher, que tipo de pessoa eu sou? Homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Porque, queridos, nós somos uma geração, e eu acredito que nunca antes, uma geração que se move pela recompensa. Uma geração que se move pelo imediatismo. Uma geração que se move para o aqui e agora. Uma geração que tem cada vez mais se esquecido do que eternidade, de que há um céu, de que há um acerto de contas e que há uma recompensa para tudo aquilo que nós fizermos nessa terra. Tudo que nós queremos, e nós olhamos para a sociedade, tudo que nós queremos é para ontem ou é no máximo para agora. E eu me lembro que quando lançou o micro-ondas, nós colocávamos ali 1 minuto para esquentar uma xícara de chá, ou 3 minutos para esquentar um prato de comida, e aquilo parecia o trem-bala da Europa invadindo a nossa casa. E hoje aquele 1 minuto ou 3 minutos no micro-ondas é um martírio, que parece que a eternidade está ali e o tempo não passa. É só comigo que acontece ou com você também? Então, o que é isso? Nós somos uma geração que talvez, a gente realmente não plante a tamareira. Porque quem planta a tamareira, ela leva 60 anos para dar o seu primeiro fruto. Então, talvez nós não sejamos a geração que vai plantar a tamareira, para que outra geração se alimente dela. Só que nós somos frutos de uma geração que plantou muito, irmãos, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. E nós estamos, então, querendo plantar e comer tudo na nossa própria geração. A geração do imediatismo, do fast food, do trem-bala, que já não é mais, porque agora a gente já está arrumando alguns carros que voam. Então, uma geração que o Bauman diz da superficialidade, em que nós não aprofundamos relacionamento, em que nós não aprofundamos as nossas relações dentro e fora da igreja. E que também nós não aprofundamos a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Nós oramos e nós meio que, com todo respeito, damos uma esfregadinha no gênio da lâmpada. Nós oramos e a toque de caixa nós queremos, a toque de um Pix, nós queremos já receber de pronto a nossa oração. Talvez nós corremos o risco de sermos a geração que não vai ter a paciência de orar por um Brasil redimido. Ou que talvez não vai preparar a mesa para a próxima geração. E ontem, falando sobre a mesa, nós estávamos falando dos rituais de família, da tradição em família de se reunir. Agora me lembrei da casa da avó e daquele fogão de lenha, e que eram trazidos 2 sacos de milho da roça, da fazenda, e as tias se reuniam com os primos e passavam aquele sábado inteiro. Não sei se isso é coisa, né? A capital não existe, mas o interior tem dessas coisas. Então, nós nos reunimos ao redor daquela avó e daquele fogão de lenha, debulhando o milho, cortando, depois ralando, peneirando, até virar uma pamonha maravilhosa.
O que eu estou dizendo com isso é muito mais sentido de que apenas preparar um prato, uma alimentação, mas de construir um legado, porque enquanto a pamonha estava sendo feita, os valores da família estavam sendo trazidos, lançados, para nós desde pequeninos. E hoje é tão mais fácil nós passarmos num lugar, numa rotisserie, comprar algo muito rápido e comer na frente da televisão e não ter mais esse vínculo e não ter mais legado, só que a próxima geração fica sem história, sem tradição, sem processo, sem ritual, sem legado. Então, uma geração que tem se perdido na sua rapidez. Eu me lembro de uma fazenda aqui próximo que eu fui visitar recentemente, e o pessoal aqui da capital está indo para lá levar as crianças, porque as crianças dessa geração elas estão acreditando que a vaca dá leite em caixinha, que o tomate nasce em caixinhas. Então, há todo um movimento, né, de vocês, da sociedade pós-moderna, a ir para a roça, para as crianças entenderem todo o processo de se plantar e esperar. Faz assim comigo, esperar. Ai, cansei de esperar, para. E aqui a palavra está dizendo, livra-me, Senhor, com a tua mão, de homens deste mundo que só esperam a recompensa nessa terra. E eu gostaria de lhe dizer que vão ter muitas coisas que você não será recompensado nessa terra. E você está disposto a continuar plantando, a continuar regando, a continuar na lida do arado, porque Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno de mim. Homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida, nessa terra. E aí eu planto, mas eu já quero a resposta, a recompensa. Eu oro e eu quero ver o cumprimento da minha oração, e eu prego, e eu já quero ver que aquele discipulado fez efeito na vida daquela pessoa. E eu ensino meu filho, e eu já quero que ele responda prontamente enquanto eu ensino. E você que é mãe, quantas milhares de vezes você disse para ele, mastigue com a boca fechada. Talvez até hoje, e o bichinho não aprendeu ainda. Quem está entendendo o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã? Então, nós oramos, jejuamos, fazemos o bem, guardamos a fé, mas nós queremos que os frutos... Queremos colher os frutos agora, nessa geração. Pare um pouquinho. Quantas pessoas plantaram esse fruto para você estar sentado onde você está sentado hoje? Tem uma frase muito célebre que fala que nós chegamos aonde nós chegamos porque nós somos carregados nos ombros de gigantes. E esses gigantes não viram o que você está vendo, não contemplaram, não desfrutaram do que você está contemplando e desfrutando hoje. Você imagina se ele tivesse o mesmo pensamento que essa geração pós-moderna tem, de que não, eu não vou plantar para não desfrutar. Eu não vou plantar com altruísmo, eu não vou plantar para o outro colher a sombra, ou para o outro desfrutar do fruto. E, queridos, eu queria abrir com você, que você abrisse Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, lá no versículo 32, estou tentando ser o mais breve possível aqui com vocês. Hebreus 11, verso 32, nós vamos ler até o 35. Deixa eu abrir aqui também. A galeria dos heróis da fé, isso é algo muito inspirador para nós nessa manhã, mas tem uma verdade muito profunda aqui. Versículo 32 diz assim, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité,
Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos nas batalhas, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve também mulheres que, pela fé, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Então, nessa parte que eu classifico de parte A dos heróis da fé, é aquela fé sobrenatural, é aquela fé de milagres, de maravilhas, é aquela fé que você vê o sobrenatural acontecendo em teu favor. Que aqui ele está dizendo, olha, pela fé da fraqueza eles tiraram forças. Não, eu não sei como eu aguentei aquela situação por tanto tempo. Você aguentou pela força e pela fé que vem de Deus, dos heróis da fé. Quem pode dizer amém comigo? Então, da onde que eu tirei forças para aguentar aquela situação? Foi pela fé. Então, pela fé, eles escaparam do poder do fogo. E ali nós lembramos dos amigos de Daniel. E pela fé, eles calaram a boca dos leões. Amém, igreja? E pela fé, você ora e aquela pessoa com câncer é curada milagrosamente. Você declara sobre a vida de uma pessoa e milagrosamente a família, o casamento é totalmente restaurado. E você fala, uau! Uhul! Que suprassumo, que maravilha! Os reinos se abalam, se prostram, o Todo-Poderoso chegou. E as maravilhas acontecem, o Deus que sara, que cura, que opera milagres e maravilhas, pela fé. Que nós oramos e vemos o cumprimento nessa vida. Que nós declaramos e nós avançamos e vemos os milagres acontecerem nessa vida. A Bíblia está dizendo desses heróis de fé que usaram a sua fé e que viram a sua recompensa nessa terra. Então, aquilo do sobrenatural, e me lembro de uma situação muito crítica do Tiago no hospital, e o médico havia me chamado e dito assim, o seu marido ou sai daqui morto, ou ele vai sair daqui preso a um cilindro de oxigênio, porque o pulmão dele foi tão atingido pelo linfoma, pela leucemia, que não tem mais condição dele respirar sem a ajuda de um oxigênio, ou ele vai sair daqui num caixão. Algo assim meio muito agradável de se ouvir, né, irmãos? E aquilo, naquela agonia, ele não tinha forças, um homem forte, um homem de 34 anos de idade, no seu pleno vigor físico, e já fazia 15 dias que ele estava naquela CTI, ele não conseguia levantar, ele não conseguia tomar água, fazer as suas necessidades, a não ser naquela cama, e naqueles 15 dias ele já tinha emagrecido 8 quilos de massa magra, de músculo. E o médico me coloca essa situação, e eu disse assim para ele, amor, coloca o fone de ouvido. Eu sei que você não consegue falar comigo, mas coloca o fone de ouvido e coloca os louvores, e tenta fechar os teus olhos, ir para uma outra dimensão de céu, sair desse inferno e adorar a Deus em pensamento. Porque ou ele respirava, ou ele falava, ou ele imagina cantar. E naquele momento, eu me lembrei, lógico, né, como o pastor disse, de Paulo, Silas, que eles adoram a Deus no meio da madrugada, era meia-noite, e o louvor faz com que os grilhões se rompam. Amém, igreja? Então, não existe inferno que você esteja, ou caos que você estiver, que o poder do louvor não possa quebrar cadeias, ou não possa manifestar o céu no seu coração. Paulo disse, eu posso estar preso em cadeias, mas no meu coração, no meu espírito, ninguém jamais me aprisiona. Então, não interessa aonde, o nível que você estiver, lá no porão, lá no calabouço, lá na caverna, eu não sei aonde você se encontra, mas se lá, no mais profundo da sua alma, no seu espírito, você conseguir adorar a Deus, o céu vem visitar você.
E depois ele me conta esse testemunho, ele coloca o fone e ele então viaja para essa dimensão de céu. E naquele momento, naquela noite, irmãos, foram dias assim, ele adorando Jesus. E naquela noite, na hora que ele foi adorar o Senhor, levantando esse altar de adoração, ele viu Jesus na porta da CTI. Isso está escrito no meu livro. Na hora que ele olha Jesus na porta da CTI, todo trajado de vestes talares, como essa luz aqui que está nos iluminando, como o sol do meio-dia, descrito lá em Apocalipse, com vestes talares, com aquelas mangas compridas, com um cinto todo de ouro e uma coroa cravejada de pedras preciosas. E na hora que ele olha para o rosto de Jesus, era o sol do meio-dia, e ele olha para os pés e ele vê o latão reluzente, olha para as mãos, e as mãos emitiam essa luz de fogo. E ele viu a marca do madeiro, dos pregos nos pés e nas mãos do Senhor. E Jesus foi se aproximando, irmãos, do leito dele naquela CTI. Quando Jesus se aproxima daquele leito, Jesus coloca a mão no peito dele, e ao colocar a mão aqui no peito dele, ele sentiu uma descarga. Aquele fecho de luz entrou no peito dele, nos pulmões dele. E então Jesus se assenta ao lado dele, e ele fala: Senhor, e esses nódulos? Porque em uma perna, uma coxa dele tinha 27 nódulos de linfoma, de câncer. Em uma coxa só. Ele falou: Senhor, e esses nódulos? Ele falou assim: filho, descansa. Descansa, dorme, tudo vai ficar bem. E ele realmente dormiu. E eu quero fazer só um parêntese para colocar essa palavra como rema para a tua vida. Você está tão aflito, tão desesperado, tentando mostrar para Jesus um problema que ele já está cansado de saber. E parece que ele não está vendo, mas ele está vendo. E ele está dizendo assim para você: filha, descansa, relaxa, está tudo no meu controle. Respira aí comigo. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Descansa. Filho, descansa. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque eu tenho o controle da sua vida e da sua história. Ele não perde o fio da história, ele não perde o bonde ou trem-bala, ele não se perde na sua história. Ele está fazendo um avesso perfeito na sua caminhada, meu querido. E às vezes você acha que ele é meio retardado, que ele não está sabendo o que ele faz, mas Deus é tão gracioso, esse Abba, que faz uns caminhos de avesso, que parece que está tudo errado, e a gente tenta ensiná-lo que ele não está fazendo a coisa muito certa, que ele não está sabendo muito bem para onde te levar, mas calma, respira fundo, porque vai dar tudo certo. O teu Deus não falha, não tarda, ele não se engana a teu respeito, meu amado. Ele sabe tudo a teu respeito. Você pode dizer amém? No dia seguinte, o Tiago acorda, e ele acorda depois de 15 dias sem se levantar, e ele senta na maca. E ele fala assim: nossa, eu consigo sentar. E aí ele começa assim: mas parece que eu tenho forças no meu corpo. Não, parece que eu estou respirando com mais facilidade. Ele ainda naquela máscara de oxigênio, tira um pouco a máscara, e ele estava respirando sem o aparelho de oxigênio. E ele disse assim: parece que eu estou com fome. Eu levava os sustagens, aqueles suplementos. Ele falou: eu estou com fome. Que coisa melhor quando um paciente, um doente fala que tem fome? Eu estou com fome, depois de 15 dias sem comer nada. E aí ele está lá naquela cena, sentado, fazendo o suplemento dele, de repente passa um médico, na hora que vê aquela cena, ele volta, ele vem para frente e ele fala: Tiago, você está sentado? Mas como assim você está sentado?
O que aconteceu com você? Não, meu amigo, pera. E aí ele pegava a ressonância e pegava o Tiago sentado, tomando sustagem sem o cilindro de oxigênio. O que aconteceu com você? Ele falou assim, sabe o que é, doutor? Jesus esteve aqui nessa noite. Jesus, ele me visitou, e ele chegou, e ele pôs a mão no meu peito, uma descarga de luz entrou nos meus pulmões, e eu me sinto mais forte, mais fortalecido, e eu estou respirando. Você pode dizer glória a Deus? E aí, só para resumir a história, 3 dias depois, ele estava em casa, sem cilindro de oxigênio, respirando normalmente, falando, conversando, fazendo as atividades dele, como se nada tivesse acontecido de ruim com ele. Tanto é que nós voltamos 3 dias depois dessa internação, nós voltamos no hospital, porque ele fez questão de dar um presente, de falar para toda a equipe médica o que Jesus havia feito ali com ele. Você pode dizer glória a Deus? Né? Um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, queridos. O que é para Jesus uma gripe e um linfoma? Qual a diferença? Qual a maior dificuldade de Jesus? É curar a gripe ou curar uma leucemia? Não há diferença, porque esse Deus é um Deus que cala a boca da morte, que cala a boca dos leões, que opera milagres, maravilhas, que Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Nós ficamos até aleluiados quando nós ouvimos um testemunho desse. Agora imagina eu, naquele coração de esposa, assim, uau, meu Deus, o Senhor é muito poderoso. Então, o que o Senhor vai fazer então? É algo revolucionário. É um milagre espantoso, que é impossível para ti, nada é impossível para o Senhor. Pode dizer amém? Amém. Fala comigo, nada é impossível para Deus. E o texto continua no versículo 35. Uns foram torturados e recusaram ser libertos pela fé, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Outros ainda, por essa mesma fé extraordinária e sobrenatural, irmãos, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Eles andaram errantes, eles não tinham sala para sentar. Vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles, repita comigo, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe por que eles não receberam? Para que você recebesse hoje. Queridos, essa fé extraordinária, essa fé que move milagres, essa fé que faz o sobrenatural, que cura o coxo, que tira das drogas o usuário, que transforma a vida da prostituta, que restaura o casamento que está à falência, que muda a tua vida financeira, que te dá uma nova oportunidade, uma nova história de vida. É a mesma fé que vai dizer assim para você: eu lhe capacito com uma fé sobrenatural para você ser cerrado ao meio. Eu entendo 3 améns. Olha, eu vou lhe dar essa fé de que você não vai ver o milagre acontecer, e ainda assim, você está disposta a não abrir mão? Essa fé do extraordinário que até o seu último respirar, você não abre mão
do seu testemunho, do seu propósito, eles não foram bem recebidos, aceitos. Eles andaram errantes pelo mundo, pelos montes, pelos vales. Eles não foram reconhecidos, eles não foram valorizados. Eles não tiveram nenhuma recompensa nessa vida, mas Deus os chama homens e mulheres nos quais esse mundo não é digno deles. Então a pergunta é: onde está a tua recompensa? Livra-me, ó Deus, de homens assim, cuja recompensa está nessa vida. Ou então, Senhor, faz de mim uma pessoa que não é digna deste mundo. E queridos, vamos ser bem honestos nessa manhã. Nós lutamos para sermos dignificados nesse mundo. Nós lutamos para sermos valorizados neste mundo, reconhecidos, vistos, honrados, termos a nossa recompensa nessa terra. E está errado isso, Ju? Não está errado. Não está errado. Mediante Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé nos ensinam que existe um grupo de pessoas que serão recompensadas nessa vida, mas que existe um outro grupo de pessoas, de heróis da fé, do qual esse mundo não é digno deles, que só serão recompensados da glória. Qual fé é maior? A fé de você orar e ver uma pessoa com leucemia ser curada, ou a fé de você orar e ver aquela pessoa com leucemia, você a enterra? Qual fé é maior? A fé de você orar e o seu casamento ser restaurado, ou a fé de suportar um divórcio e, apesar do divórcio, você continuar aguentando o tranco, levantando a mão, dando glória a Deus e declarar que Ele é o teu Senhor e que nada vai destruir o teu amor a Ele? Qual fé é maior? A fé que vê o sobrenatural acontecer, ou a fé que nada vê, a fé que você não vê nenhuma montanha se mover, mas você não abre mão da promessa. Você morre com a promessa aqui, depositada no seu coração. Sabe, quando eu vi esse milagre acontecendo na vida do Tiago, sabe, não tem nem como eu não me emocionar. Eu falei, meu Deus! Igreja no mundo todo orando, jejuando, clamando, declarando a palavra. Queridos, todos os textos bíblicos de Gênesis, Apocalipse estavam grudadas na minha casa. A Vânia esteve lá, ela viu essa parafernália, né, Vânia? Os versículos, parece a louca da Bíblia, todos os versículos grudados, porque nós declarávamos a palavra de cura, de restauração 24 horas naquela casa. Quando Deus faz esse milagre, tira ele de uma situação dessa, eu falei, meu Deus, não há impossíveis para ti. Ele viu Jesus. Jesus chegou até ele, Jesus colocou a mão no pulmão dele, irmãos. Jesus fez com que aquele pulmão que estava destruído voltasse a respirar, a realizar suas funções. Mas, queridos, presta bem atenção, menos de 3 meses depois, eu estava enterrando meu marido. Menos de 3 meses depois, eu estava indo para o sepultamento dele. E ele não se despediu de mim naquele hospital. Essa foi uma das maiores dores que eu tive na minha vida. Ele não se despediu. E o doutor Pedro falou assim, Tiago, cara, você foi o paciente mais incrível, que marcou a minha vida, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida de você. Ele falou, doutor, para, eu não vou me despedir. Eu só vou dormir aqui um pouquinho, vou me recuperar e eu vou lá na Bahia comer teu acarajé. E eu falei para ele, amor, você não vai falar nada para mim. E ele, para ser entubado, você não vai dizer tchau, você não vai me dizer uma palavra. Você não vai contar nada para mim, me dá alguma coisa que eu possa me apegar. E ele fingiu que não estava me ouvindo, ele não olhou para mim, ele não me falou tchau. Porque ele dizia assim, Ju, eu creio tanto na promessa de Deus para nós, que ainda que eu morra, fica tranquila, meu amor, eu vou ressuscitar.
Porque Deus tem promessas para nós, e ainda que eu morra, fica tranquila, Jesus vai fazer alguma coisa e eu não vou te deixar. Eu passei uma semana esperando o interfone da minha casa tocar. De tanto que eu acreditava que ainda que ele tivesse morrido, Jesus era poderoso para tirá-lo daquela sepultura e trazê-lo de volta à vida. Irmãos, talvez você possa me julgar ou achar que eu sou uma louca, mas a gente tinha tanta fé num milagre de um Deus sobrenatural, que eu achava que qualquer coisa ali estava valendo e seria impossível, não seria impossível Deus realizar. Sabe, e aí o tempo foi passando e a minha ficha foi caindo. E eu fui descobrindo que tinha um outro lado da galeria dos heróis da fé. Aquela galeria dos heróis da fé que não é muito pregado, que não é muito falado, que a teologia da prosperidade não deixa ir muito para frente, sabe? Que é aquela coisa assim, olha, você vai passar sua vida toda talvez orando pela conversão do seu filho, e você vai morrer e não vai ver o seu filho salvo, mas que você morra guardando a promessa. Sabe, eu vi o meu marido morrendo, guardando a promessa, exatamente como esse texto que eu quero ler com vocês novamente, ele diz assim: no entanto, todos guardaram, todos receberam bom testemunho por meio da fé, mas, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você está disposto? Você está disposto, meu irmão? Você está disposto a levar a sua fé de tal maneira que você não receba nada nessa vida? Você está disposto a continuar com a mão no arado e não ver cumprimento de uma única promessa na tua vida? Mas uma coisa é certa, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Sabe, talvez você esteja enfrentando um divórcio. E você está aqui no culto nessa manhã. E eu queria dizer que para mim você é uma inspiração, porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas você continua aguentando o tranco, você continua levantando as mãos, você continua dizendo que Deus é bom, apesar de não ver o cumprimento da promessa na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa que esteja nesse lugar e que você acabou de enterrar a pessoa que você mais amava na sua vida, que você orou, que você clamou, que você jejuou. Você leu o meu pensamento, minha irmã. Obrigada. E que você enterrou essa pessoa. Então, que tipo de homens vocês são? Durante essa semana toda, eu queria chamar o louvor, porque acabei de ver o horário. Essa semana toda, o Espírito dizia aqui no meu ouvido: filha, nós não somos esse povinho que retrocede. Nós somos de outra estirpe. Nós somos daqueles que permanecem até o fim. Então, se eu puder te dizer alguma coisa nessa manhã, eu diria assim para você: fica firme. Não volta atrás. Não para de fazer o que Deus chamou para você fazer. Porque há galardão para a tua vida, meu querido. Sabe, ainda que você não receba os frutos, a recompensa nessa terra, Ele é galardoador daqueles que são fiéis a Ele.
E ele fala assim, olha, eu vou te dar uma coroa, se você for fiel até o fim. Até o fim. Mas Ju, cansa. Paulo fala que cansa. Paulo diz assim, não se cansem de fazer o bem. Porque, queridos, cansa fazer o bem. Cansa você servir e só receber na cabeça. Cansa você dobrar as cuecas do marido. Cansa ensinar o filho. Cansa você orar. Cansa você jejuar. Cansa fazer o bem. Mas o Senhor diz assim, acredito que Ele esteja aqui para isso. Que até os jovens se cansam e se afadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, que a minha vida, para a tua vida, seja um renovar de forças. E eu falei, Jesus, como assim? Primeiro eu falei para ele, como assim? Como eu vou aguentar ver a pessoa que eu mais amo num processo de quimioterapia, numa leucemia? Ele falou assim, filha, você vai viver um dia de cada vez. E eu vivi 4 anos com a minha vida suspensa. E hoje no café eu até compartilhei com a Vânia, com o Teco, dizendo assim, eu não sei como eu aguentei. 4 anos a minha vida suspensa. Mas uma coisa eu sei, que Ele renovou as minhas forças todos os dias. E aí quando Ele morre, eu falei assim, Jesus, o Senhor está doido? Como assim o Tiago está morto? Como que eu vou viver sem ele? E ele falou assim, filha, lembra, só por hoje, um dia de cada vez, a cada dia basta o seu próprio mal. E se você me ver aqui em pé, você está vendo uma mulher que vive um dia de cada vez. Numa total dependência da graça, bondade, misericórdia dEle. Sabendo que há recompensa para a minha fé. Se não aqui, lá no céu. Deus, Ele não se engana. Vamos nos colocar em pé. Deus não falha. Deus não se engana. Deus não mente para nós, irmãos. Um dia eu entrei em crise, porque tem uma música que diz assim, que quem tem promessas de Deus não morre. Eu entrei em crise evangélica, pastor. Eu falei, que negócio que é esse? Se tinha alguém que tinha promessas de Deus, era meu marido e eu. Como? E ele está morto. Essa música é uma mentira. Eu nem sei quem canta, tá? Me perdoe se o cantor está aqui. E Jesus disse assim para mim, filha, quem tem promessas minhas pode morrer assim, sabe por quê? Porque eu sou tão poderoso que eu não preciso nem da tua vida viva para que eu cumpra as minhas promessas. Olha para a morte do Tiago, veja as promessas que eu tenho cumprido na vida dele e ele morto para o mundo, mas vivo em mim. Ah, esse é um poder de um legado, querido. Que nem a morte, mesmo morto ainda fala. Você percebe que ele continua falando com a morte, com o sofrimento e com a vida dele. Por isso, se for para sofrer, sofra direito. Sofra com gosto, com um propósito de eternidade, sabendo que aquele que prometeu a você é fiel para cumprir. E se você não for recompensado aqui nessa vida, há um galardão te aguardando, queridos.